Classe, como a semana que vem nós teremos provas, então essa semana eu não estou enviando tarefa de casa, tá? Então hoje eu farei junto com vocês algumas lições de casa, tá? Da apostila de língua portuguesa. Então a lição de casa 7, eu vou explicar e dar um tempinho para vocês fazerem, tá? Que essa daí é a resposta pessoal. Então, lição de casa 7, página 89. Coloquem a data de hoje aí. Hoje é dia 24/6/2020. Veja só o que os tios da Suriá, a garota do circo, aprontaram para trocar uma lâmpada. Então, ó, Suriá, ela fala assim: pergunta, de quantos palhaços se precisa para trocar uma lâmpada? Então, ela tá fazendo uma pergunta para todo mundo, né? Então, daí tem um palhaço, né? O Flip aqui com a escada, falando pro outro palhaço, espera só que eu vou arrumar isso. Aí ele coloca a escada, ajeita, só que ele vai subir na escada e ele dá um nó lá no meio da escada, ele fica todo atrapalhado, né? Aí no próximo quadrinho, ele tenta sair, mas ele fica pior, né? Ele não consegue sair daí mesmo. O outro palhaço só fica olhando aquilo lá, né? Daí o palhaço tem uma ideia. Ele sobe em cima do Flip e troca a lâmpada. Daí a Suriá responde, resposta 2, né? Então, ó, ela fala brincando, rindo, né? Quantos palhaços precisam para trocar uma lâmpada? Daí acontece tudo isso na história e ela responde, 2 palhaços, né? Agora, embaixo fala assim, escreva essa história com as suas palavras. Lembre-se de criar um título bem divertido para ela. Então, vocês vão criar um título, né, relacionado a essa história, que tem a ver com essa história, tá? Então, vocês vão escrever um título. O título, vocês têm que lembrar que sempre é no meio da linha. O título é centralizado na linha, tá? Então, vocês irão fazer um título sobre essa história aí que a gente acabou de ver, tá? Então, por exemplo, os palhaços desengonçados. O que vocês poderiam escrever? Trapalhão, né? Os palhaços trapalhões. O que vocês poderiam escrever aí de título, né? A troca da lâmpada. Então, você vai escrever o título aqui no meio dessa primeira linha. Depois, vocês irão pular uma linha para começar o texto. Só que agora eu vou dar uma dica, um desafio para vocês. Nesse texto de vocês, eu vou querer só 3 frases diferentes. A frase do começo do texto, do meio e do final. Então, vocês vão fazer uma frase para começar, para contar como começou essa história. A segunda frase, vocês irão contar o que aconteceu nessa história. E a terceira frase, como terminou essa história, tá? Então, por exemplo, a primeira frase, eu vou dar parágrafo. Então, eu vou dar um parágrafo de 2 dedos para iniciar minha frase, começando com letra maiúscula. Então, vocês farão a primeira frase, ó, vou até colocar aqui ao lado. A primeira frase, vocês irão falar o início desse texto, tá bom? Como começou. Segunda frase. O que aconteceu? Opa! E terceira frase. Como terminou? Certo? Então, vocês farão 3 frases diferentes, dando parágrafo. Então, por exemplo, primeira frase. Suriá pergunta quantos palhaços precisam para trocar a lâmpada. Segunda frase. Flip tenta trocar a lâmpada, mas ele fica todo enroscado na escada.
E o segundo palhaço sobe em cima dele e consegue trocar a lâmpada. Daí, terceira frase. Surya responde que precisam de 2 palhaços para se trocar uma lâmpada. Então aí eu fiz rapidinho, vocês podem contar mais coisas na história de vocês. Eu dei um exemplo, tá? Agora vocês farão esse texto. Vou dar um tempinho para vocês e já já eu volto com a próxima explicação.